Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar o nosso terceiro domingo do tempo comum, ano B, 11º encontro. O tema dos profetas, até João Batista, a mensagem era de conversão para viver a lei de Deus, a Torá, ser fiel à Torá. João Batista fazia um batismo de conversão para preparar os caminhos do Senhor. A mensagem de Jesus foi diferente. Se abre para o futuro. Inicia anunciando o Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus se aproxima com Jesus. As pessoas são chamadas ao acolhimento da pregação de Jesus. Mediante este acolhimento, mudar de mentalidade. Nova perspectiva de disposição para acolher o reino que está se fazendo na história. Conversão, metanoia, através da pregação de Jesus. Uma boa disposição. Vemos a vocação do profeta Jonas, que relutou para cumprir a missão que Deus lhe confiara, que era anunciar a destruição de Nínive, a Síria, o maior inimigo do povo do Reino do Norte, Israel. Foi a Síria que destruiu todo o Reino do Norte. Mas diante da conversão do povo de Nínive, Deus não destruiu a cidade, nem os inimigos do povo hebreu. Deus segue com ternura e misericórdia todos os que se extraviaram e perdoa também até os inimigos de Israel, quando acreditam na mensagem. A antífona de entrada é tirada do Salmo 95, 96, versículo 1 e versículo 6. É um salmo de louvor à majestade de Deus, é do pré-exílio da Babilônia. A comunidade igreja reunida para celebrar a Eucaristia, fonte e vida da igreja, aclama: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Toda a criação criada, a terra, é chamada a se unir a este canto eucarístico que celebramos. Glória e esplendor em sua presença, por meio da palavra e Eucaristia, santidade e beleza em seu santuário. Para nós, a Igreja Comunidade de Fé. A primeira leitura foi tirada do profeta Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 5 e versículo 10. Vemos um profeta que resiste à missão que Javé lhe deu. E de outro lado, vemos os ninivitas pagãos dispostos a se converterem. E Deus, Senhor, logo se apressa em dar-lhes o perdão. Javé, pela segunda vez, envia o profeta Jonas a Nínive. Agora Jonas responde positivamente ao chamado e missão, pois viu que era inútil escapar do Senhor. Quando o profeta chega a Nínive, 3 dias para atravessar a cidade, corresponde aos 3 dias que esteve na barriga do monstro. A cidade tem algo de monstruoso. Os ninivitas acreditam, fazem penitência. A cidade arqui-inimiga de Israel, por causa da agressão e crueldade, cidade sanguinária e traidora, crê na mensagem de Javé, Deus. Vemos nessa leitura que Deus pode mudar se o ser humano muda. O que se diz a Israel vale também para os pagãos. Deus compadece, suspende o mal que tinha ameaçado. O salmo responsorial é o Salmo 24, 25. É um pedido de auxílio, perdão. É do pós-exílio da Babilônia. O refrão veio tirado do versículo 40. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. A súplica do salmista é de que Javé mostre os caminhos, a Torá, os mandamentos, e que a verdade da lei oriente o salmista e o conduza. Deus é o Senhor da aliança, e é Ele que mostra ao seu povo o caminho da Torá. A primeira estrofe é tirada dos versículos 4, BC e 5, AB. Ao reconhecer o Deus da salvação, o salmista suplica a Javé Deus que conceda a graça de bem conhecê-lo
pela lei, Torá, seus caminhos, que é verdade para o povo eleito. A segunda estrofe é tirada dos versículos 6 até 7b-c. O salmista suplica, a fim de que Javé Deus recorde de que elegeu esse povo com ternura, manifestou esse povo com paixão. A súplica passa para o salmista que confia, acreditando na misericórdia divina, atributo de Deus. A terceira estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. O salmista reconhece Javé Deus, seus atributos, misericórdia, piedade, retidão, que conduz e conduz os pecadores do bom caminho, da aliança dos mandamentos. Ele recorre aos indigentes e os humildes, que não têm quem lhes faça justiça, e ensina aos pobres o caminho da aliança enquanto vivem. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31. São Paulo alerta a comunidade cristã para que se usem as coisas terrenas com discernimento. Sabemos que o nosso tempo é breve, o cenário do mundo é passageiro, por isso devemos viver com sobriedade e discernimento. Paulo faz referência, em primeiro lugar, ao tema do casamento e a atitude cristã diante dele. Quem tem mulheres, vivam como se não tivessem mulheres. Diante do contexto do casamento, Paulo lembra os que choram como se não chorassem. Mesmo diante da frustração por não encontrar a realização humana dentro do casamento, situação possível, pois existem casais que não vivem uma realização humana dentro do casamento. Os que choram dentro do matrimônio, com amargura, por não terem como desabafar sua dor e experimentam a angústia da existência humana. O mesmo vale para aqueles que se alegram como se não tivessem alegria. São realidades humanas, chorar e alegrar. Faz lembrar as bem-aventuranças de Jesus. Lucas capítulo 6, 21. Felizes vocês que agora choram, porque haverão de rir. O Lucas 6, capítulo 25. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e hão de chorar. É uma realidade. Tristeza e alegria neste mundo são passageiros. Então, viver com sobriedade as situações da vida. A salvação prometida faz enfrentar as situações humanas, entre a tensão do presente e futuro, buscando superar as realidades presentes, sustentados pela fé, a esperança diante das promessas futuras. Então, no mundo que vivemos, onde se sobrevalorizam as realidades terrestres, hoje se busca tanto a liberdade para justificar o prazer e os interesses egoístas. Paulo quer ressaltar os preceitos evangélicos, viver no mundo, mas não ser do mundo. Porque tudo é passageiro, tudo é breve. Servir-se do que o mundo pode dar, mas não se escravizar com ele. Viver o tempo presente sabendo que é efêmero, passageiro, visto que a figura deste mundo não é eterna, é passageira. E por isso não devemos nos apegar ao mundo, mas apegarmos àquilo que é eterno, não diante daquilo que passa, mas somente naquilo que pode dar a vida. O Evangelho de São Marcos é tirado do capítulo 1, do versículo 14 a 20. Eu vou ficar restrito mais aos capítulos 14, aos versículos 14 e 15. Eu, praticamente na minha vida de padre, na minha vida de diácono, tem 40 anos que eu dava esse curso de Marcos. É o evangelho que eu considero catequético. Li muitos comentários, mas nenhum deles supera o Javier Picasa. Para mim, é um dos comentários mais belos que eu já vi. Então, eu vou fundamentar aquilo que eu vou falar dentro deste comentarista. É um comentário que, embora esteja em outra língua, vale a pena ser lido porque é de uma riqueza excepcional.
Um homem que tem uma inspiração dessa só pode ser um homem de Deus. Então vamos ouvir este comentário. Nós vemos que o tempo de João passou. Agora vem Jesus, como Filho de Deus, o vencedor de Satanás, para expressar na Galileia aquilo que os anjos haviam começado a realizar no capítulo 1, versículo 13, isto é, servir a Jesus. Deus, Satanás, os anjos não atuam de maneira externa. Vem então Jesus a Galileia, sua origem, a terra de sua origem. Ele deixa o deserto. Nós vamos ver que o deserto é um aspecto de lugar duplo, onde atuava João Batista. É o campo da prova solitária, capítulo 1, versículo 12 a 13 do Evangelho de São Marcos. E leva consigo o resultado da vitória também que Jesus realizou, diante de Satanás. Ele foi tentado no deserto. Vem Jesus agora e proclama o Evangelho de Deus. João Batista havia centrado sua pregação no problema do pecado. Oferecia somente a água para a conversão no deserto. Não tinha um projeto de vida. Não podia vir até o lugar onde os homens habitavam e também as mulheres de Israel. João Batista era um separado, no sentido mais estrito do termo. Jesus se apresentou como homem vinculado aos demais homens. Vem a Galileia, onde sofrem, esperam seres humanos, para oferecer-lhes o Evangelho de Deus, um tipo de novo nascimento. Jesus leva em sua vida o testemunho da filiação que ele tem com Deus. Tu és meu filho, em que me comprazo. Se expande a experiência, comunica a semente da nova humanidade. Este é o Evangelho de Deus, boa nova de seu amor recriador aos homens. Para Jesus, Deus se define já como Evangelho. Boa nova de amor, proclamação gozosa, plenitude da existência. Então diz, depois que João foi entregue, foi preso. João foi e seguirá sendo um lugar de referência, porque Jesus vem depois de João. João foi simplesmente um precursor, mas sua história é importante para que possamos entender Jesus. Jesus vem à Galileia. O espaço geográfico de João era o deserto, com o rio. O de Jesus é a Galileia. Ele permaneceu no lugar da prova, o deserto, quando ele foi para ser tentado no deserto. Mas ele também não se instalou no deserto como João Batista, nem junto ao Rio Jordão. Não buscou um lugar de salvação junto aos átrios do Templo de Jerusalém. Mas ele vem à sua terra, à sua gente, na Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. O próprio Jesus é a proclamação do Evangelho de Deus. Esta palavra Evangelho provém da tradição profética de Isaías e que foi empregada por ele mesmo. Jesus mesmo aplica a si mesmo. Aqui nós vemos que
Marcos está tentando interpretar a mensagem do reino de Jesus com boa nova e chegada salvadora de Deus. Nós vemos que este Jesus é já importante como pessoa. Deus o chamou e diz: Tu és meu filho. Mas ele está a serviço do Evangelho de Deus. O Evangelho da Igreja se condensa na mensagem de Jesus. Se cumpriu o tempo, chegou o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho. Se cumpriu o tempo, chega o reino. Crede no Evangelho. Jesus fala do reino de Deus. Assim, o Evangelho de Deus quer dizer que o Evangelho, ou Boa Nova, é o próprio Deus mesmo, centro deste Evangelho. O tempo se cumpriu, porque chegou o reino de Deus. O céu rasgou e Deus se fez presente em Jesus no batismo. O reino de Deus se identifica com aquele que Jesus recebeu em seu batismo. Quer que todos escutem a voz de Deus que diz: Este é meu filho, tu és meu filho. Porque o reino de Deus chegou, podemos e devemos afirmar que o tempo se cumpriu. Se aproximou o reino de Deus. Deus existe e vem para oferecer seu reino salvador para os homens. O tempo se cumpre. Quando chega o reino que Jesus anuncia, o tempo aqui, o tempo kairos, não é o tempo cronos, kairos, tempo fecundo de Deus, aos homens, então se cumpriu. Convertei-vos, crede no Evangelho. A pertença ao reino não se alcança pela carne e o sangue, quer dizer, pelos princípios naturais da história, mas por uma conversão, uma metanoia, uma mudança de existência. Não é a conversão a causa do Evangelho, mas ao contrário, é o reino de Deus que aceitamos por Jesus com fé alegre, que nos converte e nos transforma, fazendo-nos capazes de acolher e construir a família, a igreja. Crer no Evangelho. Jesus coloca os homens ante o princípio da fé. Isto é, crer no Evangelho, na boa nova de Deus que ama os homens. A vinda do reino de Deus, o homem responde com fé, com o próprio consentimento. Apesar do dom de Deus ser um dom do amor, esta é a verdade, é o poder do Evangelho de Deus em nossa vida. Ele nos ama, nos dá Jesus, anunciador do reino divino. Convertei-vos. Converter significa nascer de novo pela fé em Deus do reino. Que nós possamos consentir em converter, deixar que o mesmo Jesus que anuncia o reino transforme nossa vida, fazendo com que sejamos capazes de responder à sua chamada. Não nos convertemos para Deus na busca de um prêmio por causa de nossas boas obras. Isto é o Antigo Testamento. Nós nos convertemos ao Evangelho do Reino, a boa nova da palavra criadora, do amor de Deus, de onde vivemos na realidade e renascemos. Deus não quer converter deste modo para que sejamos homens novos. Esta é a verdade, a palavra radical do Evangelho. Deus quer anunciar a sua palavra e encontrar de nós uma disposição de fé que nos faça, ao acolher esse reino, a nossa vida seja transformada. É um Deus que vem
oferecendo a si mesmo a realidade, seu ser, como Evangelho, Boa Nova. Por isso nos transforma, desde o princípio da graça. O Evangelho não é anúncio de um Deus que vem de cima, deixando que a história dos homens siga do jeito que está. Mas é uma força superior, interna, que penetrou toda a nossa vida. Por isso, nós somos chamados a viver esta fé. Diante do anúncio do Reino de Deus, descobrir duas disposições para essa fidelidade. A mudança de mentalidade, como também a fé no Evangelho do anúncio que Jesus é portador. Para expandir sua missão, Jesus quis chamar 4 colaboradores para que o sigam, anunciando sua obra final. A chegada da pesca escatológica do reino é o objetivo final. Ele não busca a ajuda de anjos, de Deus, preparando com eles a vitória da guerra escatológica. Ele não quer sacerdotes espertos em tarefas religiosas. Ele não quer escribas treinados em questões da lei israelitas. Tampouco ele precisa de soldados ou zelotas para libertar o povo dos romanos. Ele busca colaboradores e por isso vem junto ao mar da Galileia. E ele então passa neste mar, encontra esses 4, propondo esta dedicação generosa para poder segui-lo. Acho que vamos ficar por aqui, dá para nós podermos fazer uma boa reflexão daquilo que nós encontramos nesta pequena passagem do Evangelho. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.